Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem os episódios. Então os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui as plantas daninhas são o assunto. E nesse episódio, que eu estou gravando aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, em uma parceria com o Agarac Brasil, nós vamos falar sobre resistência de plantas daninhas nos sistemas de produção de algodão, em especial no Mato Grosso. E para essa conversa, nós temos aqui hoje o Edson Andrade, nós temos a Jéssica Leal e o Zobioli, que vão colaborar com a gente aqui no trato dessas informações aqui com relação à resistência de plantas daninhas no algodão. Mas antes da gente conversar, eu quero agradecer aqui ao Agarac Brasil, né, o Agarac BR, por esse apoio, né, por apoiar esse projeto do MIPD 47 Podcast, por estarmos aqui hoje dentro do stand do Agarac, né, nesse congresso, podendo estar gravando esses episódios aqui. Então, a Jéssica e ao Zobioli eu agradeço, né, toda a equipe do Agarac, assim como também a comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Ciência das Plantas Daninhas, do 33º. Quero agradecer também aos apoiadores do Método Sem Mato, ao Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente, à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E nós vamos falar aqui hoje nesse episódio sobre resistência de plantas daninhas no sistema de produção do algodão. E para isso nós estamos aqui com os convidados, com Edson Andrade, que é do Instituto Mato Grossense do Algodão, com a Jéssica Leal, do Agarac, e também com o Luiz Ambioli, do Agarac. E para a gente começar essa conversa, né, eu queria, antes da gente entrar no tema específico aqui, vou pedir para vocês se apresentarem, né, para que todos os nossos ouvintes, né, e telespectadores possam, quem ainda não conhece, conhecer vocês. Só lembrando que aos nossos ouvintes, a quem está nos ouvindo agora, né, pelas plataformas digitais aí, pelos streamings de podcast, né, pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, qualquer um agregador de podcast aí, que quem quiser conhecer as faces por trás das vozes, pode ir lá no YouTube, que a gente está no YouTube também. Então, podem chegar lá no canal do MIPD 47 no YouTube e lá podem curtir, podem compartilhar, dar aquele like, né? Se inscreva no canal, porque fazendo isso vocês estão ajudando a gente a chegar mais longe e mais importante é que vocês estão ajudando a levar informações para mais pessoas, né? Dentro desse nosso contexto aqui do manejo de plantas daninhas. Então, muito bem. Para começar, vamos começar pelas mulheres, pode ser? Pode ser, com certeza. Jéssica, se apresenta, por favor, para os nossos telespectadores. Lembrando que já é o segundo, terceiro episódio que você participa com a gente, né, Jéssica? Isso, é sempre um prazer estar aqui, professor. Obrigado pelo convite. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí do algodão com o Edson, né? Eu sou do Agarac, da VP Educacional. Atualmente trabalho na UPL, na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? Tenho mestrado e doutorado na área de plantas daninhas e é um prazer estar aqui com vocês. Ok, Jéssica, muito obrigado. Jéssica, que foi uma ex-aluna nossa, né? Uma ex-membro do grupo de pesquisa em plantas daninhas e pesticidas no ambiente, lá da Rural do Rio. Está fazendo um excelente trabalho aí junto, né, ao PL. Obrigado, Jéssica. Obrigado a Corteva.
Vamos passar, vamos deixar o Edson por último. Vamos, Obioli. Deixar a estrela principal por último aqui, ó. Não, legal, obrigado aí, professor. Eu que agradeço. Desculpa, Obioli, só te interrompendo. Você também já é o segundo episódio, então já é de casa também. Seja muito bem-vindo novamente. Não, capaz, valeu, obrigado. E, na verdade, queria parabenizar pelo MIPD 47. Eu geralmente escuto, vou dar uma caminhada, fim de tarde, alguma coisa assim, eu coloco lá, fico escutando. Então, a iniciativa é muito boa, porque você traz informações, você agrega, você distribui informações. Então, assim, só tenho a agradecer. Eu acho que foi muito legal essa iniciativa sua, do seu grupo. Parabenizar. Bom, pessoal, eu sou pesquisador de campo, tá? A primeira função minha que eu tenho na Corteva. E sou gerente de herbicidas para culturas da soja, milho e algodão, mas eu confesso que algodão tem que aprender muito ainda. Né? Uma ótima oportunidade aqui hoje, Acho que sim, não como nosso especialista aqui, que é a estrela principal aí, mas assim, eu tenho. O que eu conheço do algodão, basicamente, quando as minhas visitas que eu vou para Mato Grosso, a conversa que eu tenho em relacionamento com produtores e com consultores, fundação. Estou nessa empresa há um bom tempo, já faz 14 anos que eu estou nessa empresa. E pelo Agarac fazem 4, 5 anos que eu estou, já passei por algumas VP educacionais aqui como ex-VP educacional. Hoje eu estou como membro do Agarac, tá? Mas muito orgulho em estar poder participando aí e debatendo hoje. Legal, Zubioli, obrigado. Então, é um ouvinte também, um consumidor de podcast, né? Isso é legal, bacana e obrigado. Por favor, Edson. Bom, primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade, já é o segundo, né? Segundo episódio também com o Edson participando, aqui. Então é sempre muito bom a gente difundir as informações, né? A cultura do algodão é uma cultura que cresce muito, né? Então a gente tem expansões ano após ano, né? Existe uma expectativa que na próxima safra a gente atinja 2 milhões de hectares plantados no Brasil, então é uma cultura que está em franca expansão. Então, me apresentando, então meu nome é Edson, como já foi apresentado, eu sou pesquisador do Instituto Mato Grossense do Algodão, né, um instituto que fica no Mato Grosso e que, apesar do nome Instituto Mato Grossense do Algodão, a gente trabalha não só com algodão, trabalha com a soja também, né, que para nós no sistema é uma cultura extremamente importante, porque hoje o algodão é praticamente todo segunda safra, ou seja, o cultivo do algodão vem após um cultivo de soja. Então, tudo que você faz ali na soja, seja de manejo ou eventual um produto que você usa ali, você tem que pensar que depois vem ser algodão, tem alguns problemas de carry-over, algumas questões que tem que ser sempre analisadas, né? Assim como também muitas vezes esse algodão acaba herdando algumas coisas dessa soja, um pé de galinha, uma planta daninha não manejada corretamente, né? Então eu trabalho no IMA desde 2008, Haroldo, então já tenho uns 16 anos aí de luta. Era um outro cenário, né, com a intensificação dos problemas de resistência, que acredito que seja o principal ponto que a gente vai discutir hoje, mas eu vejo que essa questão de planta daninha para o cultivo do algodão tem ganhado muita importância. Tá? Perfeito. Conversas talvez há 10, 12 anos atrás ia girar em torno de uma praga, de um bicudo, de uma ramulária, e hoje no IMA a gente faz muitos eventos, né, que o assunto debatido ou discutido vem da demanda, da necessidade do produtor, né? E é incrível como as plantas daninhas estão praticamente em grau de igualdade com essas principais pragas e doenças, né? Hoje o IMA faz alguma coisa, não, o que vocês querem? É pé de galinha, vassourinha, está sempre ali nos topos ali de demanda de informação. Isso mostra a dificuldade que o produtor está enfrentando no campo, né? Perfeito, perfeito. E é por isso que você está aqui, né? Por isso que a gente estava tendo essa conversa, né? Tão importante aqui. E só para contextualizar, para a gente começar aqui a seguir um pouquinho nessa linha das perguntas, eu assisti recentemente um vídeo no YouTube de um evento que teve no Mato Grosso, e o tema da palestra, se não me engano, era do secretário de Agricultura, alguma coisa assim do Mato Grosso, e o tema da palestra é como seria o mundo sem o Mato Grosso. Eu queria começar só te provocando, né? Como seria o Mato Grosso sem o algodão? Então, Haroldo, o algodão, né, um breve histórico, né, lá no final da década de 90, o produtor procurando uma rentabilidade, procurando uma nova cultura que pudesse rotacionar, né, mas também aumentar a rentabilidade, então começou-se com a cultura do algodão. Num primeiro momento, era uma cultura safra mesmo, ou seja, cultivada de dezembro a agosto, então acabava que usava a safra toda, né? Mas com o passar dos anos, né, a evolução, a tropicalização das variedades, isso aí pulou para a segunda safra, e hoje é uma rentabilidade muito interessante, porque o produtor planta soja e depois consegue plantar o algodão, que é uma cultura de alto valor agregado. Obviamente uma cultura de alto valor agregado, mas altamente desafiadora. Exato. Né? Mas hoje, o Mato Grosso para o cultivo do algodão, vou mudar um pouquinho a sua pergunta, mas a gente fala, hoje a área plantada nessa última safra de algodão foi 1,9 milhões de hectares Brasil. Mato Grosso tem 1.475.000, então a gente tem 75% Exatamente. do algodão do Brasil está no Mato Grosso. Então, e para nós no estado é uma cultura
em franca expansão. A gente vê muitos produtores que são grandes produtores de soja, por exemplo, que hoje querem uma rentabilidade um pouco melhor, e aí ele acaba competindo um pouco com o milho ali na segunda safra, né? Então, começando a entrar para a cultura do algodão também. Perfeito. Então, Eu falaria até que como a gente escuta falar que é o ouro branco do Mato Grosso, né? Exatamente. Que tem produtor que muitas vezes acaba dessecando, antecipando uma cultura da soja para plantar esse Plantão. algodão que acaba sendo Prioritário, né? prioritário. Na verdade, é a cultura prioritária. É a do agro. cultura Então, se prioritária. aquela soja vai atrapalhar a janela dele do algodão, ele Exato. desseca aquela soja para plantar o algodão na época Exato, correta. exato. E obviamente que isso tem todo um contexto de manejo de plantas daninhas que a gente vai comentar aqui, que é o nosso foco, né, Jéssica? E é bem isso, né? Então o produtor, ele tá, na verdade, como o Edson já comentou, as plantas daninhas têm se tornado um problema ali naquele cenário, né? Sim. Inclusive, essa semana eu tive, eu não lembro se foi aqui no Congresso ou em outro lugar que eu vi, quando pergunta para o produtor os principais problemas que vem na cabeça dele, o pé de galinha está vindo já em terceiro lugar. Então, para a gente entender, né, como o problema, principalmente na cultura do algodão, mas não só no do algodão, né, aparecendo já em soja, milho no Mato Grosso, no Paraná, onde está tendo infestações do pé de galinha, já está na cabeça do produtor como um dos principais problemas dos cultivos hoje, o pé de galinha aparecendo aí, como o Edson havia dito. Então, e aí a gente vai direcionar agora nesse caminho aqui. Vocês todos já pincelaram, né? Já fizeram um briefing aí dos problemas, né? Mas eu queria agora, de uma maneira mais incisiva, quais seriam os principais problemas pensando em plantas daninhas, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente comentar que não é planta daninha do algodão, né? Sim. A gente sempre Da área, ensina, né? Planta daninha do sistema de produção, né? Então, é a soja, como você já falou, né? Vindo depois do algodão. E a Jéssica já pincelou aqui também, pé de galinha, né? Que hoje é uma dor de cabeça, né? Com os relatos de resistência e com tantos modelos ali, modos muito pontuais de resistência, né? Que acaba ficando mais difícil ainda de manejar a determinados herbicidas, já não respeita mais grupo químico, né? É herbicida individual, enfim. Então, além do pé de galinha que vocês já citaram, quais são os principais problemas? Bom, Haroldo, vamos lá. Falando em resistência primeiro, né? Vamos falar de espécies resistentes, né? O carro-chefe é o pé de galinha, a gente vai entrar um pouco mais a fundo, um pouco mais para frente, mas até diferentes herbicidas, a gente tem problemas com o pé de galinha no Mato Grosso. Hoje, um pouco fora de foco, até mesmo pelo pé de galinha, que é um problema muito maior, a gente tem amargoso com resistência a glifosato nessas áreas, com certeza, mas acaba que tudo que o produtor tem feito para o pé de galinha acaba levando esse amargoso no pacote. Então, se você conversar com o produtor, ele fala assim, tem, mas convivo bem, ou tem, mas não é um problema grande, porque realmente todas as práticas que ele está fazendo no pé de galinha, o amargoso está indo. Tá? A gente tem buva, lembrando que a buva do Mato Grosso é resistente só a glifosato, né? Não temos problema com 2,4-D ou com outros produtos a princípio. Tá? Então, de maneira geral, as dessecações, ou no algodão a gente tem a destruição de soqueira, que usa 2,4-D em altas doses, essa buva acaba sendo controlada ali, levada no pacote. Então, aquela coisa também tem, mas não é aquela coisa que chama tanta atenção. Então, o carro-chefe, de novo, é o pé de galinha. Um pouco mais regionalizado, e não o Mato Grosso como um todo, tá, Haroldo? A gente tem o caruru. Tá? A gente tem áreas com caruru resistente a glifosato, e aí sim, nessas áreas de algodão, passa a ser um desafio também. Né? A gente tem algumas tecnologias de transgenia que são só resistentes a glifosato, e aí ao cultivar uma variedade que é só resistente a glifosato, numa área que tem caruru resistente a glifosato, mesmo usando os pré-emergentes, chega num ponto que começa a nascer planta e você começa a não ter controle. Né? Então, ali na região do Parecis, né? Então, a região dos municípios de Sapezal, Campo Novo, né? Que é a parte mais oeste do estado do Mato Grosso, que é uma região importante para a produção de algodão, tem bastante caruru resistente a glifosato. Tanto amaranthus palmare como amaranthus híbridos, tem as duas espécies, tá? E aí, para essa região, é um desafio muito grande. Perfeito. Em termos de resistência, seriam essas, Haroldo. A gente tem um problema com vassourinha, a gente sabe que não, né, não é considerada resistência, mas também não é no estado como um todo. Aí já seria mais. Pontual. É pontual. Também na região da 163, aí seria Sorriso, Lucas do Rio Verde, mais naquele meio do estado do Mato Grosso ali. Perfeito. Tá? Mas, assim, disparado, como a Jéssica já falou, o Zobel já comentou, é pé de galinha. Isso aí você tá no primeiro lugar, assim, longe das outras plantas. Ô Edson, e aí pode ser também o Zobiola, a Jéssica, né? Tem algum estudo? Como que é a quantificação de redução de produtividade do algodão frente a essas plantas daninhas problemas? O que o produtor
consegue contabilizar disso aí, Edson? Eu sei que vocês fazem esse trabalho também. Não, né? em termos de ensaio, se chega a ter reduções de 70%, 80%. É claro que as áreas das estações geralmente são bem mais sujas, né? A gente tem parcelas bem uniformes em termos de infestação de plantas daninhas, então a gente vê impactos muito maiores. Muitas vezes a distribuição no talhão não é muito uniforme, isso dá uma diluída, né? Mas no algodão, a gente tem que lembrar que não é só produtividade. Você tem, Qualidade, claro, né? a competição que vai interferir, né, em produtividade, mas você tem a qualidade final de fibra. Então, a hora que você entra para colher e você tem plantas daninhas ali junto, aquilo ali mistura com a pluma, isso aí vira contaminação. É claro que o pé de galinha talvez não seria o mais problemático, apesar de dar uma contaminação, aí seria um carrapicho, um picão, isso aí entra ali na pluma, isso aí depois da limpeza não tira com muita facilidade. O leiteiro lá na época do convencional era um problema, que aquele látex adere com sujeira na pluma. Então, assim, no algodão a gente tem essa questão da qualidade final do produto também, que é influenciado pelas plantas daninhas. E eu sempre gosto de lembrar de um outro ponto, né? Essas plantas daninhas são hospedeiras de outros problemas. Então a gente tem pé de galinha amargoso, as folhas estreitas, por exemplo, altamente hospedeiras de nematóide. Então, ou seja, além daquele impacto direto, potencializando outros problemas no sistema ali, né? Percevejo castanho também. As minhas áreas de ensaio, eu até brinco com o pessoal da entomologia do IMA, vocês dão um jeito nesse percevejo aqui, que a hora que eu vou plantar meu algodão, ele nasce todo ondulado, mas é porque tem muito pé de galinha, tem muito percevejo, né? Percevejo castanho. Então, assim, ou seja, potencializando outros problemas, né? Que não só aquilo. Perfeito. Mas em termos de produtividade, você pode pôr de 30%, 50% com muita facilidade. Mas não é uma pergunta tão fácil, porque hoje, pensando mais academicamente, né, para a gente definir ali os períodos, né, de mata-competição, você teria que isolar uma plandaninha, um pé de galinha ou um caruru e ter uma ideia na redução. Mas é difícil, porque geralmente o trabalho que a gente tem uma comunidade de plantas daninhas, né? Mas tem isso A aí, gente né, tem alguns 30. trabalhos aí da buva, né? Até do Sim. pé de galinha em soja, o professor Alfredo, né? O pessoal do Paraná ali tem feito uns trabalhos com soja nessa linha, né, Zobioli? E para soja, no caso, tem redução até de 70% em experimento de campo também, né? Então E tem o do Alfredo agora, do Guilherme Braga, com diferentes níveis populacionais de pé de galinha com milho. Então, assim, se eu não me engano, tem que dar uma olhada no trabalho dele, mas acho que são 3 plantas por metro quadrado, com cultura do milho, quase redução aí de 20%, 30% de produtividade. E o que são 3 plantas por metro quadrado dentro de uma lavoura, né? Exatamente. Mal manejada, principalmente, né? Eu acho que só um ponto que a gente tem, só para destacar com relação ao algodão, com essas outras culturas, a gente tem que lembrar que o algodão é uma cultura num ciclo muito mais longo. Exato. Né? Nós estamos falando de uma cultura que vai fechar, vamos dizer assim, né? O famoso fechar rua com 70, 80 dias. Né? Então, você tem um período ali muito longo. Apesar que esse algodão, quando ele migrou para a segunda safra, ele acaba pegando uma época que tem um pouco menos de umidade, ali março, abril, quando tá... Mas mesmo assim, continua nascendo planta. Né? Então... tem oportunidade para sobreposição de residual, são 2, 3 aplicações de herbicida na pós-emergência. Né? Então, assim, é um tempo que você tem que lidar com aquele desafio maior do que uma soja, né? Fechou a rua da soja ali, acabou, né? E o algodão você tem um tempo bem maior para isso aí. Edson, você falou em desafios aí, né? O desafio da resistência. Pensando nas resistências, né? De forma geral. Como que isso foi evoluindo ali no Mato Grosso, né? Pensando em soja, algodão, enfim, no sistema. A gente vem de uma época pré-geração glifosato, vamos dizer assim, que as resistências eram LS, né? Então, muito picão, muito leiteiro, caruru resistente a LS, obviamente isso foi selecionado na soja. Quando o algodão entrou lá no começo dos anos 2000, isso aí já estava selecionado, e aí no algodão, antes das transgenias, a gente usava inibidores da LS também, então era aquele algodão cheio de leiteiro, aquele algodão cheio de picão. Na cultura do algodão é interessante que a primeira transgênia não foi resistência a glifosato, foi resistência a glufosinato. Né? A gente teve primeiro o algodão Liberty Link lá em 2009. Então é até engraçado que o produtor de algodão usa bastante glufosinato, gosta, já está acostumado, que para o produtor de soja é um pouco mais recente, né? Para o produtor de algodão já é uma coisa mais estabelecida. Mas o grande divisor de águas vem em 2014 com as primeiras variedades com resistência a glifosato, onde você podia aplicar sem limite de restrição de estágio, que a gente teve uma primeira geração que era até o V4, então foi bem pouco usado. Então, aquela variedade de algodão com resistência a glifosato que você poderia aplicar ali sem limite de estágio da cultura, né? Isso começou em 2014, foi lançado em 2014. Então, quer ganhar mercado, os produtores se acostumarem com os cultivares, tem questão de regulador, enfim, adubação, 2016 e 2017. E aí o que aconteceu? Junto com essa entrada das variedades de resistência a glifosato, também vieram uns problemas, né, herdados do sistema soja-milho, que como você mesmo já falou, tá tudo junto ali, né? São áreas que rotacionam. Então, esse picão, leiteiro e caruru ALS,
girou para quê? Começou com bulve amargoso resistente a glifosato. O pé de galinha sempre correu por fora, porque vocês já devem ter visto, tem trabalhos bem antigos já mostrando com resistência a CCase no Mato Grosso, desde 2006. Você pega alguns trabalhos de Lucas do Rio Verde que já mostram resistência de pé de galinha a CCase. E eram em áreas de algodão. E o que eu acabei de explicar para vocês acaba explicando isso também. Porque como a gente teve algodão resistente a glifosato somente a partir de 2015 e 2016, o manejo de folha estreita na cultura de algodão era feito com graminicidas, né? Loxifop, cletodin, alguns outros graminicidas até um pouco mais antigos, né? Então houve uma pressão de seleção em cima dos graminicidas muito maior. Então o que acontece hoje? Nas áreas de algodão, a hora que veio o problema com o glifosato, essas áreas já tinham populações de pé de galinha com problema aos graminicidas. Né? Então, um pouco diferente do sistema soja-milho, onde veio o primeiro problema, falando em pé de galinha, né? Veio o primeiro problema com glifosato e agora começa a ter alguns problemas com graminicidas. No algodão foi ao contrário, já tinha um problema a graminicida estabelecido, veio as variedades com resistência a glifosato, deu uma certa tranquilidade por um curto período de tempo, mas a seleção que já vinha ocorrendo por conta da soja e do milho que já estava ali no sistema, logo o glifosato começou a patinar também. Perfeito. Só que era uma área que os graminicidas geralmente já tinham alguns problemas, né? Então, por isso que hoje, na minha opinião, o pé de galinha tem esse destaque imenso no Mato Grosso, principalmente nas áreas soja e algodão. Por quê? Porque tem muito problema com os graminicidas, além do glifosato. Legal. Aí no sistema soja-milho também você tem mais opções dentro da cultura do milho para tentar eliminar esse pé de galinha. Então você tem mais alternativas de fazer rotação de mecanismo de ação. Agora, como o Edson falou, realmente uma herança que vem do soja. Você está usando EPS-PS, a CCase, você vem para algodão também EPS-PS e CCase, e você acaba não tendo rotação, né? Claro, a gente vai entrar nesse tópico da ação dos pré-emergentes, também é uma excelente opção, mas o sistema hoje em pós-emergente acaba sendo o mesmo para ambas culturas, né? Uma coisa que é legal que o Edson falou também é que os ALS, né, problemas iniciais ali com os ALS, depois veio o RR e acabou, né, o problema ele estava lá, mas o produtor não estava nem preocupado, né? O glifosato resolveu o problema, então facilitou, mas aí ficou tão fácil que outros problemas surgiram, né? Na verdade, a gente foi aquela vida fácil, né? Era seletivo, eficiente, barato e sentou só em cima daquela alternativa, né? Legal. Mas eu acho que eu gosto de lembrar um ponto, Verodo, que não é que os problemas com o LS não existem mais, né? Sim, eles estão lá, né? Mas exatamente. Aparentemente invisíveis, né? Porque assim, o produtor não vê porque ele aplica o glifosato nas Exato. plantas, mas a gente teve alguns anos atrás, coisa de 2, 3 safras, a questão da soja convencional com price muito bom no grão convencional, né? Aí o produtor falou, opa, vou plantar soja convencional, né? Nossa, o manejo de plantas daninhas foi um desastre, porque ele achou que com uma aplicaçãozinha de um ALS ou de um PPO ele ia resolver. Né? E aí, a hora que ele viu aquelas resistências ALS, estão todas lá, picão, leiteiro, né? Tá tudo lá, tá buva. A própria vassourinha, sem o glifosato, só com o PPO, só com LS sozinho, que ficou um pouquinho maior, né? Não resolve, né? Então, é um desafio aí. O que a gente tem um pouco de medo, na verdade, pensando assim na questão do glufosinato, que é uma excelente ferramenta, a gente debateu aqui no Congresso. E o que acontece? Novas tecnologias vêm para a cultura da soja, onde vai se poder utilizar glufosinato. E o glufosinato já se usa no algodão. Então, se a pressão de seleção vai ser muito alta. Então, assim, com certeza. Eu me preocupo muito com isso, Dobioli. Eu me preocupo muito com isso. Se a gente não cuidar dessa ferramenta, que é o glufosinato... É a bola de vez, né? Corre um risco da gente perder ela muito rápido assim também. Eu até brinco nas minhas palestras, né? Quando eu entrei lá em 2010, 2012, a gente ia falar de resistência, falava dos ALS. Exato. Hoje a gente fala dos problemas do glifosato. Se a gente manter no mesmo modus operandi, né? No mesmo... daqui 10, talvez nem 10, daqui 5, 6 anos vamos estar falando justamente de resistência ao glufosinato. A gente já tem feito alguns monitoramentos quanto a Agarac, né, para o glufosinato, assim, nada comprovado, mas a gente já começa a ver que está precisando de doses maiores. Sim. Quando começa a precisar de doses maiores, já deixa um alerta, né? A gente vem pressionando a ferramenta do glufosinato, principalmente após a banição do paraquat também, né? É um produto que vem no manejo, vem no sequencial, vem dentro do cultivo, de cultivos LL, né? Então, a gente tem pressionado muito fortemente essa ferramenta e o aumento de dose já vista no campo, né? O que era 2 litros está virando 3, daqui a pouco está virando 4. É um alerta enorme para a seleção de resistência. E muitas vezes, né, Jéssica, não é nem a questão de perda de controle que está fazendo esse aumento de dose. Muitas vezes o produtor perde a mão, ele tem plantas muito grandes, aí ele quer controlar aquilo de qualquer jeito, de forma... com herbicida, de uma forma simples, vamos dizer assim. E aí ele acaba aumentando a dose, mas não porque o produto naquele momento não está funcionando bem, mas é porque as plantas estão muito grandes, e acaba acelerando também a seleção dessa forma. Exato. Isso acontece muito no algodão. Isso está sendo puxado pelo pé de galinha, então a gente vê muitas vezes,
Porque para o pé de galinha, pessoal, fugindo um pouco até dessa questão de resistência, a gente está vendo que a questão de estádio é extremamente importante. A gente tem o nosso trabalho de monitoramento no IMA também, a gente coleta algumas amostras que a gente vê o seguinte: se aplicar com 3 perfilhos, tem graminicida que funciona e o glifosato em algumas áreas funciona. Temos problema de resistência? Temos bastante, tem uma frequência relativamente alta. Mas muitas das reclamações que às vezes chegam, se o produtor tivesse aplicado com 3, 4 perfilhos, ele tinha um sucesso. Isso a gente vê até nos próprios ensaios. A gente tem alguns ensaios dentro da estação onde você aplica um glifosato, um gletodin com 3 perfilhos, você tem controles aceitáveis, né? Uma população que não é resistente, Exato. claro. Mas você atrasou 10, 15 dias, aquilo ali virou 6, 7 perfilhos, aquele controle que estava 80, 90, 98%, cai para 60, para 40, para 30%. Então, uma população que se você aplica com 3 perfilhos, ela controla, então a gente nem pode considerar ela resistente. Sim, com certeza. E a gente sabe que no campo isso acontece com muita frequência, principalmente quando a gente não tem o pré-emergente no sistema, né? Então, o pé de galinha passa desses 3, 4 perfilhos muito rápido, né? Eu vou voltar com a Jéssica. Jéssica, você falou que o Agarac tem esse programa de monitoramento, né? Em especial que você citou, pé de galinha e glufosinato, né? De amônio. Mas existem outros programas que o Agarac tem suportado com relação a esse mapeamento de outras espécies, a outros herbicidas, porque o Edson também já comentou que o IMA faz esse trabalho, a gente vai discutir isso também. Sim. Mas como que o Agarac tem atuado? Sim, a gente tem um trabalho de monitoramento, na verdade, com várias espécies, né, Zobi? Então, os professores, consultores acessam a Agarac com uma proposta de projeto, a gente entendendo que faz sentido, a gente faz o aporte financeiro, né? Muito para disseminação do conhecimento mesmo em relação à resistência de planta daninha. Então, a gente já tem monitoramento de caruru, capim-arroz, pé de galinha, amargoso, tanto em cultivos como soja, milho, algodão, mas também olhando outros cultivos que muitas das vezes a gente não olha, que é o café, os citros. Então, a gente teve vários trabalhos de monitoramento para essas outras culturas, né, onde as plantas daninhas também estão. Então, a gente divulga esses resultados, né, esse trabalho no site do Agarac, em forma de reporte, né, técnico, e na última semana mesmo a gente já fez a publicação de 3 trabalhos, vamos publicar mais 3. Então, o Agarac tem a preocupação de fazer os monitoramentos junto com consultores, professores, para divulgação de informação mesmo em relação a plantas daninhas resistentes. Eu Acho que é um papel importante, né, Zobel, ali, essa função aí, esse trabalho que o Agarac faz, né? É um bom ponto, a Jéssica colocou assim, como que, de repente, que a Agarac é uma associação das multinacionais, das empresas, e existe um recurso que cada empresa contribui, né, a mensalidade. E aí a gente tem esse fomento. Então, assim, de repente o professor manda um projeto para a gente, muitas vezes não é priorizado, porque tudo é feito numa assembleia. Ó, pessoal, qual plantas daninhas que nós vamos priorizar? Vai ser o caruru? Vai ser o pé de galinha? Aí que a gente toma a decisão de fazer, pé de galinha, beleza. Quais vão ser os ativos? Vai ser esse. Então é uma decisão em conjunto com todas as empresas, né? Isso. Legal, isso é importante. O Edson, vocês também fazem esse monitoramento, né? Mapeamento, digamos assim. Isso, a gente acaba focando um pouco mais nas áreas dos associados do IMA, né? Que na verdade todo produtor de algodão é dono do IMA, né, Haroldo? Então acaba que a gente fica nas áreas desses produtores, né? Então um pouco mais focado nesse público. Então por isso que as nossas amostras de pé de galinha tendem a ter uma frequência maior de problemas com graminicidas do que às vezes em coletas feitas em outras áreas, né? Em outras regiões que não tem a cultura do algodão, como eu já expliquei para vocês. Mas a gente tem feito esse trabalho, a gente atende muito a reclamação do produtor, até para ajudar ele a entender o que ele tem de alternativa, se realmente é resistência, ou se foi alguma falha de controle, estádio, geralmente que acontece, né? Eventualmente alguma questão de produto também, a gente tem diferença dos produtos, às vezes não é resistência, né? Alguns problemas ali na aplicação. Então isso é importante ele entender isso. E uma coisa que a gente tem fomentado bastante, que eu acho que com esse aumento da problemática, o produtor tem cada vez mais se atentar, é o monitoramento, né? Ele só vai conseguir ter um sucesso no manejo de planta daninha se ele souber o que está acontecendo no campo. E eu ia até chegar nesse momento de te perguntar isso, mas você tem observado que isso tem acontecido? Tem melhorado. Eu acho que a gente passou do monitoramento, que era aquela coisa que ele passava na caminhonete, a hora que o mato estava tomando conta, ele ia atrás para ver o que dava para fazer, ou subiu uma dose de um glifosato e resolveu o problema e estava tudo certo. Claro que havia uma perda por competição, mas mesmo assim o problema era resolvido e chegava na colheita limpa, vamos dizer assim, né? Mas hoje ele já viu que se ele continuar nesse monitoramento, ele não vai conseguir, né? Então, tem se intensificado sim, porque a gente tem um monitoramento de pragas muito bem feito, de doenças razoável, né? Então, o monitor ele já vai no campo,
Então é só ele se Exato. atentar para as plantas daninhas também, né? Uhum. E uma outra coisa que eu acho que está criando nas propriedades, pelo menos as que eu acompanho, começa a se criar um histórico, né? Ele já sabe o talhão que vai ter o problema, as reboleiras estão mais ou menos no mesmo lugar, né? O pé de galinha é uma coisa que eu até brinco bastante no algodão, na parte de pragas, a gente tem muita questão das aplicações de bordadura, de bordadura. Eu falo, gente, vocês não fazem manejo de bicudo na bordadura? Vamos ter que fazer manejo de pé de galinha na bordadura também. Porque é a parte do talhão onde você tem uma quantidade maior de planta. Posso incrementar aí? Pode, é claro. E nas beiras de estradas, Tem também, tem também. tem essa preocupação? Tem essa preocupação, Haroldo. Eu acho que na beira da estrada, até por uma questão de uma disseminação por vento um pouquinho mais eficiente, acho que Búvia amargosa até um pouco pior. Porque isso é que eu até brinco com o pessoal. Gente, vocês cuidam tão bem do talhão, né? E às vezes tem uma borda ali, um dreno, um pé de poste, às vezes tem alguma cerca que o DENIT passou ali e acaba ficando cheio de planta daninha no pé dessa cerca que bate um vento e está produzindo semente pro seu talhão tudo de novo. A gente entende que o corre da fazenda é muito difícil, mas tem que dar uma atenção para essas áreas marginais ali que estão produzindo semente para o talhão. Sabe que isso é muito interessante. Eu lembro na época que eu estava nos Estados Unidos, lá o pessoal se preocupa tanto com essas railroads, essas highways, que existem pesquisadores do USDA que são só para cuidar de plantas daninhas nessas áreas não agrícolas, para eliminar esses focos, onde vai ser um foco possível, né, no futuro para a cultura. E a gente observa também que as empresas estão muito preocupadas, né? Quando a gente pega hoje o portfólio, né? Basicamente todas as empresas hoje, né, têm a sua linha NA aqui no Brasil. E quando a gente pega lá no IBAMA também e vê ali os pedidos de registros, né, que tem de novos produtos, a gente vê uma lista considerável de NAs também. E pelos produtos que estão lá, né, com pedidos de registro, o foco é exatamente esse, né? Pelas moléculas que estão lá, é estrada, é buva, é amargoso, é nessa linha, né? Porque eu trabalho com não agrícolas, Sim. mas um foco mais florestal, ferrovia, né? E a gente está vendo essa demanda, ela é muito grande lá, né, nessas áreas, mas a gente está vendo que o não agrícola ele está vindo exatamente para esse nicho também dos talhões ali nessas áreas produtivas e das rodovias, né? Então é importante isso, sim. Mas é um cuidado que, assim, algumas fazendas que têm essa possibilidade, têm esse capricho maior, têm feito, sim. Começa com aqueles grupos maiores, que têm um pouco mais de disponibilidade de recursos para isso, mas começa a se dar uma atenção para isso aí, sim. Tá? Começa a se dar uma atenção, sim. Então, só resumindo esses impactos negativos aí da resistência, né? O que a gente poderia elencar, então, como os maiores impactos? Financeiro, talvez, custo, dificuldade de controle. Na verdade, eu acho que impacta tudo. E no algodão, a gente chega numa coisa que talvez para as outras culturas é um pouco mais diferente, as pessoas ficam até espantadas, mas no algodão a gente tem uma coisa muito comum que chama-se capina manual. Né? Chega no final, até pela questão da qualidade de fibra final, do produto final, não manejou. Pé de galinha que às vezes está numa reboleira, por exemplo, um caruru, isso vai para capina manual. Então vocês imaginam um custo que é o custo de contratação dessas pessoas e hoje, né, o produtor tem que respeitar todas as leis trabalhistas, então tem toda uma questão de alojamento, então tem todo um custo para isso aí. Mas ele acaba fazendo, tem muitas fazendas que chegam na capina manual no final na cultura do algodão. Isso não é uma exceção, não, tá? É uma coisa até bem comum, né? Mas não é muito diferente da região onde eu vivo, lá no Paraná, em Toledo, lá. Todo ano tem produtor fazendo capina. Aí no caso na soja, né? Na soja. No milho, todo ano você tem. Eu sei manejar buva, eu sei manejar capim, você chega lá, tá um ônibus parado lá, tem engraçado que o enxadox tá voltando. Mas também tem, pessoal, o enxadox também tem que ser bem feito, né? Se não faz bem feito, só mudou ele de lugar. Exatamente. Então o pessoal até brinca, não, tem que capinar o pé de galinha e virar ele ao contrário em cima da estrada, né, do carreador, não é nem tirar do talhão mesmo para não ter risco dele só tá de uma chuva ali, a raiz dele. Porque a gente, como monitoramento, acho que vocês também, quantas vezes a gente chegou para coletar uma semente, o pé de galinha não tava verde, não tava pronto, a gente arrancou a toceira inteira, pôs dentro de um saco, levou para a estação, plantou num vaso aquilo ali, com uma semana ele já foi embora e produziu semente. Então é uma planta daninha bem rústica. A depender do momento do clima ali no dia, da umidade do solo, enfim, ele nem morre, vocês vão de lugar, e realmente. E a gente poderia elencar mais algum aspecto negativo, né? Eu acho que esse problema da resistência traz. A gente pode fazer alguma relação, Edson, também com soqueira, com controle de soqueira, uso de herbicidas aí impactando também.
Esse tema é longo, Eu hein? acho que é. Esse tema era quase para um outro videocast, mas vamos só. É um desafio muito grande a destruição de soqueira. Só relembrando, né, para as pessoas que estão ouvindo, que o algodão ele é uma planta perene, então no final do cultivo a gente precisa eliminá-lo, né, que senão ele rebrota e vai embora, né, enfim, continua. E acho que o grande dificultador dessa prática é o período que a gente precisa fazer, né? Então a gente acaba trabalhando com doses um pouco altas de alguns produtos, o carro-chefe é o 2,4-D, né? Eu tenho uma certa preocupação, principalmente quando chega muita buva para destruição de soqueira. É uma coisa que a gente já conversou, né, Zubioli, em umas outras oportunidades, porque assim, o que acontece? Se você pega áreas no Mato Grosso que tem problema com buva, de novo, é só problema com glifosato. Áreas que é soja, milho, que tem problema de buva, tem uma tendência dessas áreas, quando o produtor vai dessecar para plantar a soja da safra seguinte, tem bastante buva, ele tem aquelas dificuldades, tem que fazer dessecação sequencial, aquela coisa toda. Quando você tem um sistema soja-algodão, o que acontece? Quando ele vai plantar soja no ano seguinte, não tem, mesmo que sobrou buva no final ali junto com o algodão, na hora que ele vai plantar soja na safra seguinte, não tem buva. Por quê? Porque ele fez a destruição de soqueira. Exato. Se no primeiro momento, obviamente, todas aquelas doses, né, que a gente está falando em doses bem mais altas de 2,4-D, resolvem esse problema da buva, por outro, é uma fonte de pressão de seleção de buva para o 2,4-D muito grande, porque a gente tem ali um cenário terrível para a seleção. Você tem muita planta grande e dose alta de produto. Exato. Então é uma coisa que a gente sempre pede para os produtores, né? Principalmente aqueles que cultivam algodão só resistente a glifosato, que nos talhões que tem buva tende a chegar no final. Fazer um jato dirigido para não chegar essa buva no final e não deixar ela toda para o 2,4-D. Porque se isso em todo ano acontecendo isso, você tem uma pressão naquela área ali e provavelmente os problemas de buva 2,4-D talvez inicie no Mato Grosso nessas áreas. Mas olha que interessante, né? Diferente da minha região, por exemplo, lá vocês estão selecionando no futuro, se for selecionado por uma superdose. No sul, como que foi selecionada a buva 2,4-D? Que tudo indica. O produtor ia dessecar, ele colocava um cheiro 2,4-D. 300 ml, 500 ml, sendo que a dose sempre foi 1,5 litro 2,4-D. E aí foi selecionando essa planta, ela acabou sendo tolerante, mas por subdose. Aí a gente entra numa outra discussão, né, que seria mecanismo de resistência, e aí se essa dose mais alta, mais baixa, sendo selecionando, né, é um assunto também que é mais um outro podcast. É um outro podcast. Não, e ainda outro ponto em relação ao uso do 2,4-D, que é a ferramenta mais usada para destruição de soqueira, né? E é isso mesmo. Então, ontem até tive na sua palestra, né, e você fala do uso do 2,4-D na primeira e na segunda com residual, né, com produto residual. A importância disso, quando a gente olha para os nossos países vizinhos e já tem caruru resistente a 2,4-D, já tem caruru resistente a dicamba. Então, eu digo que a gente tem sempre muito a aprender com o que está acontecendo nos outros países. Seja ele Paraguai, Argentina, seja Estados Unidos. Não que, estamos disseminando planta daninha dos vizinhos para cá. Não, é porque o biótipo existe lá. Qual a possibilidade dele existir aqui no Brasil? É um local mesmo. Existe. Então, se existe um biótipo hoje de caruru resistente a 2,4-D e de camba na Argentina, pode ser que esse biótipo tenha já no Brasil, a gente só não viu ainda. Então, quando a gente tem um manejo da soqueira, né, com 2 auxinas, a gente pode estar pressionando esse caruru, que talvez possa vir a ser resistente, selecionado, né, como resistente no sistema. E aí a importância dessa segunda aplicação na destruição de soqueira, vir com um pré-emergente, vir com um PPO, que vocês disseram ontem, né, para fazer parte do manejo, a gente não pressionar. Porque buva já tem, né? Exato. Não é o caso do Mato Grosso, mas como o Zubi disse, já existe casos de buva muito frequentes no sul, né? Com rápida necrose 2,4-D e até sem rápida necrose. Então, daqui a pouco a gente está selecionando o caruru também. Não só no algodão, né? Sim, não só no manejo do algodão. E, então, vale o cuidado e o olhar para o caruru também com resistência às auxinas, né? Eu vou pegar um gancho que a Jéssica me deu aqui para a gente discutir um pouquinho. O nosso tempo está acabando, mas eu acho que dá tempo da gente discutir um pouquinho. É rápido, eu te falei que era rápido. A Jéssica deu uma deixa para mim aqui para a gente falar um pouquinho sobre pré-emergente, né? No algodão, no sistema. Como que tem sido adotado essa ferramenta, os cuidados, né? Os anseios aí dos produtores, né? Eu já ouvi produtor querendo pré-emergente igual glifosato, né? Então, os produtores de algodão têm uma cultura, já têm um hábito, até um certo tempo, de usar bastante pré-emergente. Então, até quando vocês acessam as pesquisas, vocês veem que o Cerrado tem um uso de pré-emergente muito maior. Se você filtrar pelos produtores de algodão, tem um uso maior ainda, tá? Seja
A gente não tem tanta opção de molécula como na soja, por exemplo, né? São opções mais restritas, mas que controlam os alvos que a gente precisa. Pé de galinha, merguzo, né? Caruru, né? E uma coisa que é bem interessante no algodão, que já é uma realidade em muitas propriedades, é a sobreposição de residual. Uma coisa que começa a se falar na soja, a gente vê os americanos fazendo muito, eventualmente os argentinos também com foco no caruru. Mas no algodão a gente faz. Existe uma boa frequência das áreas onde é feita uma sobreposição de residual, né? Então, onde aplica um produto ali na pré-emergência, uma trifuralina, por exemplo, e você tem o S-MOC, por exemplo, S-metolaclor, que você pode aplicar na pós-inicial do algodão. O foco na planta daninha continua folha estreita, claro, né? Mas você consegue jogar essa aplicação um pouco mais para frente. Ou seja, você joga esse residual dentro da cultura. Como a gente já comentou aqui, você ter com essa sobreposição de residual, você consegue 50, 55 dias de residual. É claro que não tira o pós, tá, pessoal? Isso aí é uma coisa que tem que ficar muito clara. É para ajudar o pós, não é para retirar o pós. Como né? o fechamento do algodão é muito tardio, então você tem Exatamente. essa... É uma garantia que você vai ter, por exemplo, com trifuralina, com esse mock dessa forma, que você vai ter pé de galinha sempre com 3, 4 perfis para o seu pós-emergente trabalhar. É uma boa garantia disso. Exato. Então, só que assim, o produtor aprendeu isso na dor. Ele viu que para ele conseguir um sucesso no pós, ele precisa desse pré. Perfeito. Mas eu falo que isso não é só no algodão. Está ocorrendo no algodão, mas existe uma linha de fomentar essa recomendação de pré e depois a gente fala um early post, né, dentro da cultura, por exemplo, da soja e do milho. Colocar esse residual dentro da soja e do milho. Da mesma forma para o algodão. Então é uma linha, queira ou não, quem tem à frente disso aí é Estados Unidos. Então, assim, eu acho que vai ter uma corrente muito forte no futuro em colocar cada vez mais residual dentro da cultura. E aí vai exigir mais ainda de entender melhor esses produtos, né? E uma coisa importante que também começa a se desmistificar, falando em Cerrado, falando em Mato Grosso, que a gente também tinha aquela coisa assim, não, vou colocar o pré-emergente no algodão, então a soja da primeira safra não precisa. Ou usei o pré-emergente na soja, ou o milho da segunda safra não precisa. Hoje a gente já está... É claro que esbarra muitas vezes em questões de custo, enfim, mas o produtor já entende que para ele ter sucesso, ele precisa do pré-emergente na soja, ele precisa do pré-emergente no algodão, vai precisar no milho também. Né? Então, é outra coisa, né? Uma outra coisa também que a gente tem trabalhado muito com... E rotacionar, né? Exatamente. Rotação, né? E uma outra coisa é em sistema, pensar no sistema. Né? Com o algodão não acontece muito isso, na minha opinião, até mais com o milho. O milho não paga, né? A gente ouve muito isso. Vou fazer um pré-emergente no milho, o milho não paga. O milho não paga. Pode ser que não pague, mas ele vai entregar uma área mais limpa, você vai gastar menos na dessecação da soja da safra seguinte. Né? Então, ter essa visão mais do sistema e não só das culturas, cada uma na sua caixinha. Né? Então, acho que isso é importante também como evolução para a gente ter um sucesso maior e ser mais proativo, vamos dizer assim. Né? Isso que você falou é importante, né? Entregar a área melhor para a cultura seguinte. Para a cultura seguinte, que pode até pagar, mas às vezes é um gasto que você está tendo aqui, que o milho não paga, mas é um gasto menor do que você vai ter dessecando. Exato. E um risco de sucesso mais baixo, né? Porque outra coisa que a gente tem que lembrar nos nossos sistemas do cerrado, que são bem apertados as janelas, muitas vezes não é que os produtos não funcionam na dessecação. É que as plantas daninhas também, naquele momento que você precisa dessecar para plantar soja da primeira safra lá, ela não está nem apta, está estressada, está vindo da não estão nas melhores condições, né? Depender do produto, a absorção, translocação do produto é afetado, né? E aí não controla bem. Principalmente nas áreas de algodão, porque para você garantir a boa janela do algodão segunda safra, que é início de janeiro, você precisa plantar essa soja em outubro. Exato. Senão, se você atrasa o plantio da soja, você não consegue a janela do algodão depois lá na frente. Exato. Esse é um grande desafio. E ainda, desculpa, só o uso a importância do uso do pré-emergente, né? Quando a gente pensa em planta daninha resistente também, se você não usar um pré-emergente, você não vai ter alternativa na pós da cultura, muitas das vezes, para controlar aquela planta daninha, né? Ainda que tu faça uma dessecação bem feita, tu vai precisar de um pré-emergente para segurar o residual, porque se ela germinar dentro da cultura, imagina um pé de galinha resistente a FOP e glifosato. Não tem alternativa. As alternativas que a gente tem ainda, o glufosinato, muito bom, os protóxicos, muito bons, mas ainda pega a planta muito pequenininha. Perdeu o time, perdeu a mão. Vai precisar de sequenciar ou não vai conseguir controlar. Então, o pré-emergente, ele se faz ainda mais importante diante do cenário de planta daninha resistente. E tolerante também, né? Eu acho que só a última fala, que viu na palestra do Penkoski ontem, que eu achei extremamente interessante. A gente tende a usar o pré-emergente quando as outras ferramentas já se esgotaram, enquanto, na verdade, a gente precisaria adotar o uso do pré-emergente, enquanto as ferramentas de pós
estão funcionando, né? Porque, na verdade, a gente a proatividade. porque na verdade os né? pré-emergentes funcionam muito bem, mas se depois você não tem o pós para fazer a complementação do manejo, vai começar a ser planta. Exato. Né? Exato. Então, eu acho que o momento, talvez, de aumentar o pré, não é quando você começa a ter muitos problemas de resistência no pós, é enquanto ainda você tem os pós funcionando. É prática Exato. de manejo, né? E até o pré-emergente, eu tenho uma preocupação, professor, que talvez a gente, enquanto empresa, enquanto acadêmicos, consultores, a gente não está olhando muita resistência de planta daninha pré-emergentes. Então, até dentro do pré-emergente, a gente tem que rotacionar, né? E a rotação é mecanismo de ação, né? Que a gente vem sempre falando. Então, com certeza, o pré-emergente é parte da prática de manejo e a gente tem que começar a olhar para o que está escapando quando eu aplico aquele pré-emergente, se não é algum escape de que o herbicida não chegou, ou que não era planta daninha para controlar, ou porque está escapando, porque está perdendo sensibilidade, né? É uma crítica positiva, né, que a gente, enquanto pesquisador, tem que começar a olhar para a resistência em pré-emergência também e estimular a rotação de mecanismo de ação nessa modalidade. Não só a rotação, mas também algumas táticas de controle que eu vejo que o pessoal adota, mas não muito no Mato Grosso, que é a dessecação antecipada, por exemplo, da cultura da soja. Se trabalhar com uma dessecação bem feita, principalmente pensando em rebrota, e ali você já poder utilizar um pré-emergente para te garantir esse residual. Então isso aí, assim, tem aumentado, mas não tão quanto nós gostaríamos, né? Perfeito. Pessoal, tudo que é bom dura pouco, né? A gente já está finalizando aqui o nosso episódio. E para encerrar, eu queria que fizéssemos aqui uma rodada de considerações finais acerca do nosso tema, né? Que é um tema tão importante, que a gente já discutiu bastante coisa aqui, mas certamente ficou muita coisa sem discutir, né? Sem a gente tocar no assunto, porque realmente o nosso tempo é curto. Mas queria ouvir de vocês aí as considerações finais. Vou começar novamente aqui pela Jéssica, por favor. Tá certo. Não, eu acho que o recado que fica, né, de hoje é esse, um manejo proativo, né? A gente vê os casos de resistência aumentando, como é o caso do pé de galinha, né, o caruru, o picão, o leiteiro. Em todo momento a gente vem ouvindo e a gente está sempre agindo de forma reativa, né? O desejo é que a gente seja proativo. E use as ferramentas de manejo, como já foi falado aqui no congresso mesmo, não só o químico é o principal e está tudo bem, né? Mas dentro do químico, rotacionar os mecanismos de ação, o uso do pré-emergente e usar outros métodos também de manejo de planta daninha, principalmente pensando no manejo cultural, né? Que ele cabe muito bem dentro do manejo de planta daninha. É isso aí. Obrigado, Jéssica, novamente, né, pela presença aqui, pela participação no podcast, no MIPD 47. É sempre bom te receber aqui. Eu que agradeço, professor. Zobioli, por favor, suas considerações finais. Acho que foi interessante. Eu estou olhando aqui no nosso layout ali do Agarac, fala tudo, né? Prevenir e mitigar casos de resistência. Então, muitas vezes, como o Edson colocou, o produtor já fala que é resistente, só que ele aplicou no estágio errado. Então, prestar atenção muitas vezes no estágio. E aí, o objetivo do Agarac também, uma delas é promover sustentabilidade, né, das moléculas. Então, fazer rotação, fazer dessecação no momento ideal. Então, assim, as boas práticas agrícolas sempre tá utilizando delas, né? Cuidar das tecnologias que existem, né? Exatamente. Novas estão difíceis, né? Zobioli, muito obrigado também pela participação aqui, tá? Sempre muito bom recebê-los aqui. Edson, por favor. Bom, vamos lá. Acho que um pouco do que já foi falado, né? Proatividade, uso de pré-emergente, rotação de moléculas, né? Eu acho que tudo isso faz parte do sucesso do manejo de plantas daninhas. A indústria, graças a Deus, agora vai vir com novas moléculas, a gente começa a ver, né, começa a ter os primeiros artigos, os primeiros, começa a vir uma coisa nova, uma coisa que a gente não via nos últimos anos, né? Mas também não é para a gente relaxar em cima dessas, né? Porque a gente precisa das ferramentas que a gente tem hoje. Então, na verdade, as moléculas que estão vindo vão vir para somar, né? Então a gente realmente precisa dessas moléculas, então a gente tem que fazer tudo que foi comentado aqui, as práticas proativas, para que elas também continuem durando e convivam com essas novas ferramentas. Né? Exatamente. E por último, que eu já comentei que eu acho que é extremamente importante, a gente precisa melhorar os monitoramentos. A gente só vai ter sucesso no manejo se a gente conseguir aplicar no estágio correto. A gente está cada vez vendo que isso é cada vez mais importante. Uma coisa que a geração glifosato não tinha muito essa preocupação. Então, proatividade, usar pré-emergente e atingir essas plantas em pós-emergência nos estados iniciais. E nada substitui o manejo integrado, né, de plantas daninhas. Então, aplicar os conceitos de manejo integrado é sempre atual, né? Os conceitos de manejo integrado eles são sempre atuais.
É isso aí. Então, muito obrigado ao Zobioli, desculpa, muito obrigado ao Edson, muito obrigado à Jéssica pela participação aqui. Um debate enriquecedor, né? Certamente esclarecedor aqui em muitos temas. A gente agradece a participação de vocês. Me despeço aqui de vocês e também me despeço dos nossos ouvintes. A vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.